Por que a psicologia tomista é necessária no nosso tempo? É uma pergunta que eu já ouvi em alguns momentos. Olha, a crise contemporânea não é uma crise econômica, social ou cultural. Ela é uma crise do homem, né? O cenário atual, ele revela um aumento de ansiedade, de depressão, de impulsividade, vícios, uma vida muito fragmentada, uma extrema dificuldade das pessoas conseguirem honrar os compromissos, uma verdadeira epidemia de imaturidade, um certo colapso da capacidade de enfrentar aquilo que é difícil e aí, consequentemente, o hábito da desistência, da covardia, do fracasso. Então, as pessoas sofrem não apenas porque faltam recursos, mas porque falta um sentido, né? Um sentido para a ordem, uma noção estável de bem, uma relação saudável com a verdade, uma estrutura racional capaz de orientar o desejo, regular as paixões, sustentar as decisões. E por mais que você possa trazer um ponto aqui que é assim, mas antigamente não tínhamos diagnósticos e a gente tinha pessoas depressivas e ansiosas. Eu concordo, eu acho que sempre, né, na história da humanidade tivemos pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, mas isso é muito diferente da gente ter uma verdadeira epidemia de pessoas ansiosas. E dessa ansiedade vem basicamente por viver uma vida desordenada de maneira geral. Ou seja, estamos num momento onde a forma de viver, podemos dizer assim, acaba adoecendo. Então, estamos num tempo onde nunca houve tantos diagnósticos psicológicos, né? E ao mesmo tempo, né, parece ter uma coisa meio paradoxa, nunca tivemos uma dinâmica de tanta fragilidade humana, né? Vivemos um tempo de uma certa abundância emocional e uma certa escassez de maturidade, né? A psicologia, digamos assim, moderna, que domina grande parte do discurso, né, dentro da psicologia, é marcada por relativismos, reducionismos, interpretações fragmentadas do homem, né, e muitas vezes responde a essa crise não chamando de crise, né, e quando pode até achar que é um certo problema, olha muito para a superfície, acha que a gente vai resolver a crise do homem atual numa busca incessante em aliviar sintomas, apagar emoções desagradáveis, fazer o sujeito se adaptar ao mundo, né? Ou explicar seu sofrimento como resultado dele ser fruto do meio, né? Então, o homem contemporâneo, ele não adoece por apenas pressão social. Ele adoece porque ele perdeu uma certa integração interna para lidar com a realidade. Perdeu, justamente por perder essa integração interna, perdeu também o critério de bem. O que é o bem? Perdeu o domínio de si, quer ser livre para fazer o que quiser, mas não consegue dominar a si mesmo. Perdeu uma certa hierarquia das potências, perdeu a capacidade de interpretar a realidade e de enfrentar sua própria afetividade desordenada. Então, nesse contexto, a gente pode dizer com total tranquilidade que a psicologia tomista ela surge como uma resposta efetiva, sólida. Por quê? Porque devolve ao homem a compreensão da sua natureza, da sua própria estrutura. Uma compreensão que foi, né, eu acho que me parece claro aqui, e acho que se você chegou até aqui, acho que você concorda comigo, né, que é uma compreensão que foi, de estrutura, né, que foi esquecida. E que nenhuma psicoterapia puramente emocional ou comportamental consegue substituir. Então, a força da psicologia tomista está justamente no fato de reconhecer algo que parece que a cultura moderna tenta ocultar, que o sofrimento humano não é aleatório.
né? O sofrimento humano tem uma certa lógica, né? Então, quando a gente pensa na ansiedade, por exemplo, a ansiedade não aparece do nada, né? Ela vem ali por uma imaginação que está desordenada, né? O sujeito que perdeu uma medida racional. Quando a gente pensa numa depressão, né, não estamos falando, né, de algo que apareceu do nada, né? Como um vazio sem causa, né? Mas podemos pensar numa certa retração do dinamismo interior, quando a vontade enfraquecida não consegue mover-se em direção ao bem árduo, né? E nem ao bem simples, que começa a se tornar árduo também na vida de um sujeito depressivo, né? Dependências e compulsões não são doenças misteriosas, mas são consequências de uma afetividade que tomou o lugar da razão. E aí, essa afetividade que tomou o lugar da razão buscando prazeres imediatos. Justamente porque o homem perdeu a sua direção natural. Então, a crise do homem contemporâneo é fundamentalmente uma crise da ordem interna, que vai desaguar numa ordem externa. E somente uma psicologia que reconhece essa ordem pode oferecer o que eu vou chamar aqui de cura, né? Porque se eu não reconheço essa ordem, a desordem que está vigente não é vista como problema, e sim uma forma de agir tão saudável, tão igual como qualquer outra. Isso é uma visão desordenada, obviamente, né? Então, a psicologia tomista é absolutamente necessária para os tempos atuais, né? E esse esvaziamento de sentido que o século XX e XXI tem como característica marcante, né? A psicologia tomista responde de uma forma muito, muito interessante, né? Por quê? O homem atual, ele tem uma grande dificuldade de se conhecer, né? Ele não sabe mais quem ele é. Ele muitas vezes vai ficar oscilando entre definir-se através de sensações, ou por identidades passageiras, ou por expectativas externas, ou por diagnósticos clínicos que assumem quase, vamos dizer assim, o lugar da sua personalidade. É como se a pessoa quisesse um diagnóstico para chamar de seu, né? Então falta uma certa visão integral de si mesmo. Essa é uma crise. Temos um mundo de pessoas completamente desconhecidas para si mesma. Então a ideia de alma como uma unidade estruturada, dotada de potência, né, de potências, né, que tendem naturalmente à verdade e ao bem, isso se perdeu dentro da sociedade e até dentro da psicologia. Então, ao recuperar essa antropologia realista, o profissional, o psicólogo, o psicoterapeuta, devolve ao paciente uma dignidade de compreender a sua própria interioridade. Sem compreender a sua própria interioridade, sem reduzi-lo a impulsos, a traumas, a narrativas ideológicas. Quantos pacientes se resumem assim? Ele se reduz aos impulsos, se reduz aos traumas, a narrativas ideológicas. Então a psicologia tomista, além de tudo isso, também vai oferecer uma resposta concreta a essa epidemia de imaturidade. É inegável que vivemos tempos em que sentir passou a ser um critério absoluto e qualquer desconforto é visto como erro. Quantos e quantos pacientes vivem assim, né? Então, uma cultura, o professor Martinho Echevarria chama
né, que estamos vendo uma cultura patógena, que ela, de uma certa forma, direta ou indireta, estimula as patologias, né? Então, vivemos numa cultura que ensinou que as emoções não devem ser reguladas, mas celebradas e sentidas, que limites são agressões, que certa fragilidade é certa identidade, ou seja, todo mundo quer ser fraco, não, mas é que eu sou fraco, né? Que a dor é patologia. Mas se a dor é patologia, como é que eu vou conseguir conquistar algo difícil, já que algo difícil vai me causar dor em algum grau? Mas no final das contas, o que isso tudo faz é criar pessoas cada vez mais frágeis, cada vez mais incapazes de enfrentar a realidade. Por isso que é urgente devolver o realismo perdido. Por isso que a minha e a sua psicoterapia precisa ser uma psicoterapia realista. Né? Porque isso se perdeu. Ajudar o paciente a entender a diferença entre sentimento e verdade. Parece óbvio para você, porque o teu paciente não é. Entre dor e mal. Entre desconforto e desordem. Entende? Não é a emoção que dá forma à vida, mas a razão. E que justamente a maturidade, que é tão urgente nos dias de hoje, ela consiste justamente em ordenar afetos, fortalecer a vontade, e praticar e desenvolver-se nas virtudes. Então, em um mundo extremamente acelerado como o nosso, a gente parece ter respostas rápidas para absolutamente tudo, mas ao mesmo tempo que é um mundo acelerado com resposta rápida para praticamente tudo, nunca vimos tantas pessoas sofrendo, né? A psicologia atomista vai oferecer uma coisa que se perdeu nesses tempos: fundamento. Né? O que, né, em um mundo que fica absolutizando emoções, a psicologia atomista vai mostrar a primazia da inteligência. Em um mundo que fica buscando alívio sensível o tempo todo, ela vai mostrar uma certa integração. Em um mundo que fica fragmentando as pessoas o tempo inteiro, ela vai mostrar uma unidade, o homem como um ser uno. Né? Em um mundo que vive anestesiado e que busca essa anestesia, a psicologia atomista mostra uma educação para a liberdade. Por isso que eu não acho que a psicologia atomista seja apenas relevante, ela é necessária. A crise contemporânea não vai ser resolvida apenas com técnicas, né? Ela precisa de uma antropologia verdadeira. Uma antropologia que seja, então, capaz de explicar o interior do homem e conseguir guiá-lo ao reencontro consigo mesmo. Só assim teremos pessoas mais capazes de ser maduras, autônomas, felizes, no final das contas. Então a psicologia atomista não é um remédio superficial, de jeito nenhum, mas é uma reconstrução profunda. Então, ela não responde, digamos assim, à crise contemporânea apenas por conceitos filosóficos. Por mais que bons conceitos filosóficos, né, um certo aprofundamento nisso é importantíssimo. Mas ela também tem essa prática. E uma prática clínica profundamente coerente com a estrutura da alma humana. Por isso que a psicologia e a psicoterapia, elas são importantes para o mundo moderno. Então precisamos ter uma boa psicoterapia e uma boa psicologia, já que ela vai ajudar, né, o paciente a se tornar melhor. Isso impacta a sociedade, isso impacta outras pessoas. E assim a psicologia se torna um elemento que pode ser entendido como um bem comum, se for uma boa psicologia, uma boa psicoterapia. Né? E uma boa psicologia não reduz o sofrimento a impulsos, neurotransmissores, narrativas subjetivas. A psicologia atomista vai buscar ler cada emoção, cada tristeza, cada impulso, cada fragilidade, como um movimento interno inteligível que pode ser compreendido e também ordenado. Então, é uma certa capacidade de, entre aspas, ler a alma,
que a psicologia tomista tem e que a psicoterapia tomista se torna uma alternativa sólida em um mundo onde tantas psicoterapias acabam se perdendo em inúmeros relativismos, subjetivismos e protocolos padronizados. Então, é uma psicologia que é humanista, mas não humanista no sentido de querer transformar o homem em Deus, mas humanista de querer entender o que é o homem, verdadeiramente, considerando a sua natureza. Assim temos uma verdadeira psicologia humanista, né? Na prática clínica, a psicologia tomista vai ajudar o paciente a pensar, ajudar o profissional a pensar também, né? Então, diante de um paciente ansioso, eu não quero que só aplique uma técnica que identifique qual é a ansiedade, mas busque identificar, investigar onde está a falta de proporcionalidade. É na imaginação? É na cogitativa? É na memória? É um vício adquirido que vai gerando essa ansiedade? É uma memória que vai fazendo esse paciente sangrar? É uma fragilidade que gera uma certa covardia diante de um bem difícil de ser alcançado? É uma psicologia que vai muito além da pergunta sobre o que você sente ou deixa de sentir? Né? Ou seja, quer achar as respostas porque tem interesse na verdade? Porque sabe que a verdade tem um poder de libertação, de entendimento e libertação do paciente. Então, não estamos trazendo aqui uma psicologia arcaica, uma teimosia, achando que o mundo moderno não serve para nada. Não é sobre isso. Mas entendendo que essa psicologia é tão importante, tão verdadeira, que serviu lá atrás e serve hoje. Né? Porque os vícios, eles estão presentes. Podem fazer parte da vida humana. Né? Então, a psicologia tomista vai trazendo para um profissional de psicologia uma capacidade de leitura fina da vida interior. E por isso, ao entender a dinâmica interior de um paciente, intervenções podem ser muito mais bem feitas. Né? Quantos pacientes colocam uma sentença sobre a própria cabeça e quantos profissionais de psicologia aceitam? A psicologia tomista precisa investigar isso. E ao conhecer a estrutura interna, sabe muitas vezes que essa definição catastrófica de si mesmo é algo da potência sensitiva que vem despertando determinada paixão, né? E assim vai descortinando a desordem, vai tirando ela por trás das cortinas para que ela seja evidente para o paciente. E aí ser evidente para o paciente, para ele ver que justamente não pode necessariamente permanecer naquele lugar. Isso é absolutamente fundamental quando pensamos em psicoterapia tomista, quando pensamos em ajudar o paciente a ser melhor. Ou seja, a psicologia tomista tem uma grande preocupação social. E sabe que um ato de bem comum que ajuda uma sociedade é termos pessoas boas, ordenadas. Então, a psicologia tomista é uma ferramenta de melhora também social. Por quê? Porque quer melhorar individualmente esse sujeito, porque cada sujeito está inserido dentro do mundo particular, de um bairro, numa família, num emprego específico. Então, esse olhar da psicologia tomista, sabendo e querendo essa dinâmica, mostra que esse amor pela vida, esse amor pela vida humana, passa por um desejo intenso de querer melhorar cada pessoa que entra no nosso consultório. Cada pessoa que entra no meu consultório e no seu consultório é um presente que ganhamos e que podemos e devemos ajudá-los
a melhorar, a levar a famosa melhor versão dele mesmo, ajudar o paciente a recuperar o domínio de si, entregar a ele um certo realismo sobre a vida humana. Isso é um ponto fundamental. Por isso, repito o que eu falei agora há pouco. Nós estamos falando de uma psicologia arcaica que eu, Rafael de Abreu, sou um cara teimoso. Mas sim, entender que essa psicologia é tão realista, mas tão realista, que ela é absolutamente fundamental nos dias de hoje. Por isso, em um mundo que perdeu a noção de medida, proporção e responsabilidade, a psicologia tomista oferece uma resposta profundamente humana. Ela devolve ao homem a sua forma, uma forma que o mundo fragmentou e podemos dizer que tentou dissolver mesmo. E, ao fazê-lo, devolve também a sua esperança. A crise contemporânea é, no fundo, uma crise de identidade e de integração. E a psicologia tomista responde com uma visão sólida, coerente e capaz de reconstruir passo a passo aquilo que foi desfeito. A unidade entre pensar e querer e sentir. Ou seja, não estou trazendo teimosia de mais de 700 anos atrás. Estou trazendo algo coerente, prático, efetivo e absolutamente necessário para ajudar as inúmeras confusões que o mundo de hoje instala no coração das pessoas que mais cedo ou mais tarde vão chegar ao meu consultório ou no seu.